A presença do Senhor está muito forte nesse lugar. Eu gostaria que os irmãos todos levantassem as suas mãos e nós levantássemos um clamor ao Senhor nesse momento, amém? Poderoso e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de graça, nesse momento, meu Deus, nós nos apresentamos diante da Tua presença, meu Deus, porque cremos, Pai, que Tu és um Deus poderoso, porque cremos, meu Deus, que Tu és um Deus vitorioso, porque cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que quebra toda e qualquer muralha, o Senhor despedaça todo e qualquer impedimento, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que resgata, o Senhor é o Deus que dá o alívio, o Senhor é o Deus que faz maravilhas. Ó Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, nesta noite, Pai, entra, Senhor, no mais profundo da nossa alma, no mais profundo, Senhor, do nosso coração, invade, Senhor Jesus, as nossas vidas e derrama sobre nós, Senhor, aquilo que necessitamos. Deus de maravilha, faz o Teu querer, faz o Teu agir, que nesta noite, Pai, não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando nesse lugar. Aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és poderoso, Tu és eterno. Aleluia. Irmãos, a palavra que o Senhor tem falado comigo já há algum tempo está no livro de Lucas, capítulo 5. Aleluia. Lucas, capítulo 5. Se os irmãos que estiverem no final estiver respingando da chuva, nós temos cadeiras aqui do lado, amém? Deus abençoe. Aleluia, vamos lá. O tema que o Senhor me deu: decisões que te levam a lugares maiores em Deus, amém? Decisões que te levam a lugares maiores em Deus. Aleluia. Glórias ao Teu nome santo do Senhor. Nós sabemos que andar na presença do Senhor não é fácil. Nós sabemos que trilhar caminhos que nos levam à salvação não é fácil. Mas, contudo, nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos guarda, que nos livra, é o Deus que conduz os nossos passos. E nós precisamos estar atentos, aleluia, àquilo que fala a voz do Espírito Santo para as nossas vidas. Porque quando nós estamos atentos e obedientes à palavra, à voz dEle, nós chegaremos a lugares, sim, maiores e melhores em Deus, amém? Aleluia. Fala assim a palavra do Senhor. E aconteceu o quê? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastassem um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de tal modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas,
de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa palavra aqui no livro de Lucas é a pesca maravilhosa. Ali havia 2 barcos à beira da praia. E a palavra do Senhor diz que Jesus vinha, e onde Jesus estava, sempre havia uma multidão. Aonde Jesus passava, sempre havia multidão. Por quê? Porque aquela multidão cercava ele para ouvir não só a sua palavra, mas também para ganhar aquilo que eles necessitavam. Alguns eram leprosos e precisavam ficar afastados, mas se Jesus passasse por algum lugar, aleluia, a presença dele era capaz de fazer tudo aquilo que o homem não podia fazer. Se houvesse ali uma mulher que sangrava há 12 anos, aquela mulher, ela se aproximava e automaticamente foi curada. Sendo assim, aquele povo estava ali ansioso, querendo ter algo mais daquele homem, de Cristo, do Senhor, do Mestre. E eles já conheciam, porque quando fala Mestre, é porque eles já sabem ali do que faz Cristo. Qual é a obra que o Senhor tem, que o Senhor fazia? Ele estava ali no seu ministério, já trazendo coisas maravilhosas, já proclamando aquilo que iria vir. E diz a palavra do Senhor que quando aqueles homens estavam ali lavando as redes, Jesus se aproximava e com ele uma grande multidão. E diz a palavra do Senhor que, aleluia, os irmãos fiquem ligados em mim, amém? E diz a palavra do Senhor que naquele momento em que eles estavam ali lavando aquelas redes, diz que ele pediu o barco de Simão, para que ele pudesse levar ao mar e pudesse estar ali em cima, para que ele pudesse falar, para que ele pudesse proclamar o evangelho. Enquanto Jesus estava ali, eu imagino que Pedro parou também para ouvir a voz de Jesus. E Jesus, eu acredito que naquele momento, falava para aquelas pessoas: há uma esperança, há um caminho, há uma direção, existe um socorro. As coisas podem mudar, se você quiser, se você tomar a decisão, se você tomar a direção correta. Então, naquele momento, estava ali Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que em algum momento, aleluia, Jesus havia os chamado de filhos do trovão. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um hábito de pegar pessoas que não são, para confundir os que são. Como diz a palavra do Senhor, ele pega os pequenos para confundir os grandes. Então, Jesus, pegando aqueles 3 discípulos, depois de trazer aquela palavra maravilhosa, disse ao Senhor: aleluia, volta-te ao mar, lança a tua rede. E aquele homem, Pedro, olhou para Jesus e disse: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, ou seja, nós não pescamos nada. Nós estamos cansados, nós estamos famintos, nós estamos exaustos, nós estamos desacreditados, mas contudo, por conta da tua palavra, nós voltaremos. Haviam 2 barcos, e eu fico imaginando Jesus entrar no barco, e eu fico imaginando aqueles homens empurrando o barco e as ondas vindo, empurrando o barco para trás novamente. E eles tendo que se esforçar muito para levar o barco para frente. Gente, nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás. Não existia barco motorizado. E aquele barco vinha pela força da onda e aqueles homens remavam para chegar onde eles queriam. E mais uma vez, a onda vinha para tirar aqueles homens da profundeza, e aqueles homens lutavam para chegar mais fundo. Porque são em lugares profundos
que nós encontramos grandes coisas. Se você tentar pescar no mar, na beira da praia, você não vai conseguir absolutamente nada. Se você ficar à deriva, aleluia, é bem possível você não conseguir voltar. Mas se você estiver em meio ao mar, com Jesus no barco, Ele te dá a direção. Ele te leva para o caminho certo. Ele te mostra onde você está. Ele faz com que você saia do meio do vendaval. Ele faz com que você saia do meio da tempestade. Ele faz com que o teu olho enxergue a direção que você deve andar, para onde você deve olhar, em que circunstâncias você deve parar e em que momento você deve avançar. Se aqueles homens tivessem parado todas as vezes que a onda trouxesse para trás, eles nunca, jamais teriam chegado aonde Jesus tem para eles. E diz a palavra do Senhor que Jesus foi, os pescadores foram, e eles lançaram a rede. E eu fico imaginando aqueles homens pensando, mas eu vivo isso todos os dias. Eu já passei a noite inteira fazendo isso. Eu já passei noites e noites em oração. Eu já pedi para Deus. Eu já tentei fazer alguma coisa. Eu já tentei encontrar a saída e não consigo. E Deus só te falando nessa noite. Só te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu direciono o barco da tua vida. Eu não te levei à solitude para que tu morresses. Eu te levei à solitude para que tu tivesses um novo encontro comigo. Aleluia. Pedro, todos sabem que era sanguíneo. Nós conhecemos um João amoroso. Nós conhecemos um João bondoso. Mas antes de João ter um encontro verdadeiro com Cristo, João foi apelidado por Jesus como filho do trovão. Por quê? Porque certa feita, Jesus entrara na Samaria para trazer a palavra e as pessoas não o receberam. João chega a Jesus e fala: o Senhor quer que eu ore para descer fogo do céu e matar todo mundo? Esses é o que Deus quer. Sabe por quê? Porque vai ter coragem de fazer aquilo que Deus quer. Vai ter coragem de remar quando a maré vier. Vai ter coragem de bater no peito e dizer: eu vou em frente. Eu vou conseguir. Não é a palavra do Senhor que diz: se bateres a porta se abrirá? Não é a palavra de Deus que diz: se creres verá as maravilhas do Senhor? Irmãos, por que que Ele nos dá o que Ele tem? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Por que que Ele nos ofereceu a vida? Para que nós desfrutássemos dela, para que nós a vivêssemos, para que nós a cuidássemos, para que nós fizéssemos dela o melhor. Porque um dia nós prestaremos conta. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ter a consciência que isso aqui é o barco e Jesus precisa estar nele. Precisa ter o direcionamento dele. Precisa estar sobre o comando dele. Precisa estar sendo guiado por ele. Que não adianta nós queremos remar com a nossa própria força. Não adianta nós queremos tratar as coisas do nosso jeito. Porque quanto mais nós quisermos da nossa maneira, mais Ele vai deixar acontecer. Porque diz a palavra do Senhor que o poder dEle se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então nós precisamos entender que há tempos na nossa vida que é o poder dEle se aperfeiçoando em nossas vidas. É o poder dEle se aperfeiçoando no nosso caráter. É o poder dEle se aperfeiçoando na nossa forma de viver, na forma de ser.
na forma de falar. Irmãos, desde janeiro, Deus tem me dado essa palavra. E a cada vez que eu abria, o Senhor me dava algo novo. E algo muito importante que o Senhor falou no meu coração é que Ele tem promessas, Ele tem milagre, Ele tem bondade, misericórdia, Ele tem o extraordinário, o excelente para cada um de nós. Mas só recebe, só encontra, só acha, só participa aquele que realmente consegue deixar Ele tomar a direção. Só consegue, só chega no lugar que Deus quer, aquele que não olha para trás, aquele que não duvida da palavra do Senhor, da ordem do Senhor, aquele que obedece. Pedro era um homem muito bem sucedido. Pedro era pescador. Aquele período, ser pescador era ser alguém que tinha muito dinheiro. Era um homem que tinha ajudantes, então Pedro pode ser considerado nos dias de hoje como um grande empresário. E Jesus olha para ele e fala: vem comigo, larga. Existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos largar. Existem coisas nas nossas vidas que para nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos, nós precisamos abrir mão. Se Deus falou para Pedro, larga tudo e vem, é porque Ele tinha algo melhor para Pedro. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz: a partir de hoje, tu não serás pescador de peixe, tu serás pescador de homens. Irmãos, quem era pescador de homens, quem era pescador de vidas, quem era discípulo de Cristo, era perseguido, era caluniado, era apedrejado, era abandonado, era rejeitado, mas contudo, eles não olhavam para trás. E aqueles que olhavam, e aqueles que não queriam aceitar, aleluia, o direcionamento de Deus, eles não conseguiam chegar aonde Jesus podia chegar, onde Jesus queria que eles chegassem. Lembrando que foram 2 barcos que voltaram. Os 2 tiveram as mesmas dificuldades. Os 2 eram pescadores natos. Os 2 conheciam muito bem. Os 2 sabiam que haviam passado a noite inteira pescando. Contudo, somente o barco de Pedro foi capaz de encontrar aonde estavam os peixes. Irmãos, eu vou falar algo muito sério. Muito sério. Existem pessoas que estão no barco, mas não conseguem chegar aonde o Senhor quer, porque não entenderam o propósito de Deus. Há muita gente que vai olhar e ver Pedro pescar, e ver a abastança de Pedro, e ver os peixes vindo ao encontro de Pedro, e não vão entender. Por quê? Porque não entenderam o chamado. Porque não se posicionaram quando precisava se posicionar. Pedro falou: eu vou, eu lançarei, segundo a tua palavra. A palavra não diz que os outros disseram, vamos. A palavra diz, lançarei, irei. Quantos de nós estamos dispostos a ir? Quantos de nós estamos dispostos a fazer? Quantos de nós estamos dispostos a dizer, eu abro mão e vou? Irmãos, andar no escuro não é fácil. Mas se em nós houver luz, nós não vamos precisar de candeia. Andar na presença do Senhor não é difícil. Só é se Ele não direcionar. Há pessoas, aleluia,
que conhecem a Deus, experimentam de Deus, comem de Deus. Jesus. Comem de Deus e provocam o vômito, porque querem olhar para trás, porque querem e desejam comer as comidas dos porcos. Não é mais tempo, irmãos. Não é mais tempo. É tempo de posicionamento. É tempo de crescimento. É tempo de desenvolvimento. É tempo de bater no peito e falar: eu vou. Eu quero. Eu vou dar o meu melhor. E se o meu melhor não for o melhor dele, ele vai mudar. E se o meu melhor não vier dele, ele vai arrancar. Porque a palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, eu acredito num tempo novo, eu acredito numa história nova, eu acredito num novo viver, eu acredito num tempo de abastança, eu acredito num tempo de renúncia, eu acredito num tempo em que choraremos, mas de graça, de felicidade e de autoridade. Satanás muitas das vezes, irmãos, está vindo contra as nossas vidas, achando que vão nos parar, achando que vai nos barrar. Mas de uma coisa é certa, eu conheço o meu Deus. Ele é o Deus que segura você até o último momento. E mesmo que você não queira mais segurar, ainda assim Ele está ali. Ele não te obriga, mas também não te rejeita. Ele não te convence com sofrimento, mas se for preciso, Ele te empurra do ninho, para que você aprenda a voar, para que você aprenda a tomar novas decisões. Irmãos, esses dias eu estava em casa, e eu não lembro qual a ministração que eu estava ouvindo, e o pastor falou assim: Deus testou Adão no mínimo, assim como muitas vezes Ele nos testa no mínimo. Deus falou para Adão: tu tens tudo, você pode usufruir de tudo, somente aquela árvore tu não tocarás. E foi exatamente aquela árvore que ele quis, que Eva incentivou. Foi exatamente naquela árvore, naqueles 10%, foi exatamente naquela coisa pequena que Satanás trabalhou. Será que vocês conseguem perceber que são nas pequenas coisas que Satanás trabalha? Vocês conseguem entender que muitas das vezes um problema que a gente acha que é enorme, ele é pequenininho, ele cabe na palma da nossa mão? E que tudo o que Satanás quer é que nós desistamos, que nós baixemos a cabeça, que nós recuemos, que nós soltemos o remo e que deixe o barco à deriva? Eu quero convidar você nessa noite a pensar na tua vida, aonde é que a água está te trazendo para trás. Qual é a área da sua vida tão pequena que Satanás apostou para te jogar no chão? Aonde é que ele está colocando dúvida? Aonde é que ele está entrando sorrateiramente para te envergonhar? Amados, como eu já falei, a bênção, ela existe. A abastança, ela vem. Mas nós estamos prontos? Qual é a nossa cabeça?
De que forma ainda estamos pensando? Se a gente não tiver preparado para aquilo que a gente está pedindo, nós vamos sofrer. Porque nós vamos estar com uma rede muito grande, cheia de coisas, cheia de peixes, e nós não iremos saber como lidar com esses peixes. Nós estaremos, aleluia, entrando em mar aberto, nós estaremos invadindo a área infernal, nós estaremos, aleluia, entrando nas regiões celestiais, sem armadura. E nós sairemos feridos. Mas se nós entendermos que mesmo que o barco seja pequeno, mesmo que estejam em poucos lutando, nós podemos chegar, porque quem conduz não é a força do nosso braço, é o braço dele, é o braço forte dele. Acabou. Não há maré que te derrube, não há vento que te jogue no chão, não há tempestade que te deixe cego. Nós precisamos tomar um posicionamento agora. Deus está nos trazendo para algo grande. Mas qual é a nossa ousadia? Será que a gente está realmente fazendo o melhor? Será que nós realmente estamos dando o melhor? Ou será que a gente está dando o que não custa nada? Ou será que a gente está dando o que não faz muita diferença? Porque o verdadeiro servo, ele não se importa em servir. Ele não está preocupado de que maneira vai servir. O verdadeiro servo, ele serve porque ama. O verdadeiro servo, ele serve porque sabe que o seu Redentor vive, e que viverá, e que sempre reinará. Irmãos, quando Pedro foi chamado, Pedro era um homem extremamente sanguíneo. Todos conhecem a história de Pedro. Assim como cada um de nós, Pedro tinha uma história. Assim como cada um de nós, Pedro trabalhou em alguma área da nossa vida. E tudo que nós não podemos esquecer é do que ele passou por cada um de nós. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como estão os teus vizinhos? Você conversou com alguém hoje? Você perguntou para alguém hoje se a pessoa está bem? Fora daqui? Você se preocupou com a vida de alguém? Você se alegrou com a alegria de alguém? Você se doeu com a dor de alguém? Isso é evangelho. Nós precisamos parar de querer virmos à igreja para recebermos. Nós estamos aqui para ofertar. Ofertar o nosso coração, ofertar o nosso espírito, ofertar o nosso entendimento, ofertar a nossa vida, os nossos filhos. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela fala: me alegrei quando formos à casa do Senhor. Mas não é só estar aqui dentro, é viver tudo isso. É se entregar por inteiro. Não é estar aqui, dando glória a Deus, aleluia, e fora viver uma outra vida. Não é ter 2 armários, não é ter 2 guarda-roupas, não é ter 2 personalidades, não é ter 2 caráteres. Ou você é, ou você não é. Não precisamos questionar. Nós só precisamos entender que cabe a Ele. Ele é o dono de tudo, para tudo e por tudo precisamos buscar a face dEle. Porque sem Ele, nada poderemos fazer. E voltando aos barcos, como eu já falei, haviam 2 barcos. O barco de Pedro,
não suportou a quantidade de peixes que vinham. E Pedro teve que chamar o barco dos companheiros. O que eu aprendo com isso? Existem pessoas que mesmo andando no mesmo caminho que você, nunca chegarão aonde você vai chegar. Existem pessoas que mesmo estando no mesmo barco que você, nunca conseguirão alcançar o que você alcançou. Existem pessoas que por mais que conheçam, até mais que você, nunca conseguirão destaque por não aceitar o que vem da parte de Deus. Irmãos, os nossos olhos, eles precisam estar ligados no reino. Os nossos olhos precisam estar voltados para Ele. Enquanto nós estivermos ligados no que está acontecendo ao nosso redor, a coisa não muda. Enquanto nós estivermos ligados no que vem ali, no que vai ali, no que acontece acolá, no que está ali, a gente não avança. Porque isso significa que estamos andando com os nossos olhos. Nós olhamos e achamos que essa direção não é boa. Então nós pegamos o contorno. O que foi que Ló encontrou em contornar? O que foi que Ló encontrou em escolher o seu próprio caminho? O que foi que Ló encontrou ao pegar um trajeto que aos olhos dele era bom? Sofrimento, tragédias. E não é isso que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós é a nossa salvação eterna. O que o Senhor tem para nós é uma felicidade que terra, material, nada desse lugar pode comprar. É você sentar na tua cama e falar: Pai, senta do meu lado, e você sentir a presença dEle. É você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, visita o meu filho, visita a minha filha. Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, liberta. E você vê de longe, sem palavras, a obra acontecer. É você entrar no seu trabalho e as pessoas olharem para você e falar assim: tem algo novo na vida dela. Tem algo diferente acontecendo na vida dele. É você chegar e ser honrado aonde você chegar. Aqueles homens, eles não foram honrados porque, na verdade, eles queriam ver se realmente Jesus cumpria com a sua promessa. Eram espectadores. E nós não podemos ser espectadores. Nós devemos ser aqueles que crê. Nós precisamos ser aqueles que obedecem. Nós precisamos ser aqueles que confiam. Nós precisamos ser aqueles que entregam. Senhor, a minha vida é tua. A partir do momento que nós entregamos, nós não podemos colocar as nossas mãos. A partir do momento que nós falamos: Deus, eu creio nisso e nisso e nisso, Ele tem prazer em fazer. Irmãos, isso tem sido tão claro nos últimos dias da minha vida. Eu tenho entrado no meu quarto e falo: Pai, eu quero assim, assim, assim. Senhor, hoje, Pai, é hoje que vai acontecer. E até o final do dia eu vejo acontecer. Eu sou merecedora? Não sou. Mas quando a palavra do Senhor, Mateus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala com Deus em secreto. E Ele te responderá. Há quanto tempo? E quanto tempo estamos fazendo isso? Nós precisamos nos alimentar fisicamente todos os dias. E o nosso espírito? Qual é o culto que nós prestamos a Deus em nossa casa quando nós não estamos na igreja? Você adora ao Senhor de braços levantados quando você está na sua casa, sozinho? Você chora no banheiro?
Outro dia uma jovem falou para mim: irmã, eu tenho vergonha de orar quando eu estou tomando banho, porque Jesus está me vendo nua. Falei: antes que você fosse formada no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Ele formou os seus ossos no ventre da sua mãe. Antes que a tua mãe encontrasse o teu nome já estava escrito na palma da mão dele. Diz a palavra do Senhor, aleluia: eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando pelas águas, não te submergirá. Ei, Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que não se esquece. Ele é um Deus que não engana. Ele é um Deus que não mente. Mas Ele também não aceita qualquer coisa. A palavra do Senhor diz assim: sim, não, não. Seja essa a nossa palavra. Seja essa o nosso andar, esse o nosso falar, esse o nosso caminhar. Irmãos, tudo que nós precisamos, termino aqui. Tudo o que nós precisamos é crer mais. É viver aquilo que realmente nós cremos. É não abandonar quando ficar difícil. É não baixar a cabeça quando a lágrima cair. Olha para cima. O teu Redentor está lá, não está aqui. O poderoso Deus está lá, Ele não está aqui. A mão que te socorre não vem de baixo, ela vem de cima. O Deus que mostra o caminho não são os seus, é o dele. Quando você pede e fala: Deus me leva, Ele leva. Quando você fala: Deus me dá a direção, Ele leva, Ele mostra, Ele fala, Ele dá a condição que você não tem. Deus vai dar condições a pessoas aqui de forma extraordinária. Deus vai levantar empresários fortes nesse lugar. E eu não falo isso porque nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos da sua fidelidade com Ele. Somente isso. Deus vai levantar obreiros e obreiras aqui. De forma espetacular, homens e mulheres por excelência. Deus vai trabalhar em lideranças extraordinárias. Deus vai nos dar células. Deus vai nos dar líderes de células. Deus vai nos dar casa de paz. Deus vai nos dar abastança. Deus vai trazer almas de todos os lugares. O nome do Senhor será glorificado através do novo templo quadrangular. É porque tem gente boa aqui, não. É porque tem gente muito ruim que está sendo quebrado todo dia. Amém? Deixa ser quebrado, irmão. Deixa ser quebrado.